Olá pessoal dos primeiros anos do Infância. Quem fala é o professor Luiz Alberto, o seu professor de História. Nós vamos fazer um podcast hoje falando um pouco sobre a civilização egípcia, para fixar melhor o que a gente aprendeu em sala de aula. Você lembrar vocês que qualquer dúvida que vocês tenham sobre o podcast ou sobre o que tivemos em sala de aula, podem acionar o grupo da sua sala de aula, que a gente vai tentar esclarecer e trazer a resposta o mais rápido possível para vocês, tá bom? Então vamos lá. O Egito Antigo foi cenário de grandes civilizações da antiguidade, como todos sabem, né? E ficava localizado no extremo nordeste da África, em uma região de muito deserto. E se dividia no sentido sul-norte, por um vale pequeno e fértil por onde corre o rio Nilo, de mais ou menos 10 quilômetros de extensão. Esse vale tinha de largura, perdão. O rio tinha mais de 1.000 quilômetros, tá? Porém, a largura do vale, somando tudo, dava mais ou menos 10 quilômetros, né? Então, durante a cheia, a margem do rio ficava regada pela água do rio, que quando voltava ao normal, ele deixava o solo coberto com um limo muito fértil, e isso favorecia a agricultura na região. A civilização egípcia era formada por muitos povos, separados por diversos clãs e acomodados em grupos que eram chamados de monos, e que operavam como fossem estados independentes. Então cada um tinha ali suas leis individuais, ali naquela região pequenininha e tal. Mas chegou em 3500 a.C., os monos se juntaram, criando dois reinos. Né? O reino do Baixo Egito, que ficava ao norte, e o Alto Egito, ao sul. E por volta dos anos 3200 a.C., os dois reinos foram unidos pelo o futuro faraó depois, por Menés, que ele era o rei do Alto Egito. E então ele se tornou o primeiro faraó, e criando assim a primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. Bem, começava aí um grande período de auge da sociedade egípcia. Foi a época dos grandes faraós. E então a sociedade do Antigo Egito tinha o formato de uma organização eficiente, mas era meio injusto, que garantia que havia o funcionamento e a expansão do Estado, lá do jeito que funcionava. A sociedade tinha uma hierarquia bem organizada, e cada segmento tinha obrigações e poderes determinados, onde o grupo que tinha menos poder obedecia quem estava acima na escala hierárquica, né? Ou seja, naquela pirâmide de funções e classes sociais, na hierarquia. Então, nós tínhamos lá, em primeiro lugar, o faraó, que era quem governava o Egito. Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Soltava, mandava prender e soltava. Para a gente falar assim mais fácil, né? Além disso, era reconhecido como um deus. E não existia nenhum tipo de eleição ou processo para a escolha do faraó, pois o poder era passado de pai para filho. O faraó ficava com a maior parte dos impostos recolhidos, e a família dele era muito rica. Né? Os membros da família real moravam em palácios de luxo, tá? e, e era comum o faraó ordenar a construção de pirâmides para que seu corpo e suas riquezas fossem colocados ali após a morte. Nós tínhamos também os sacerdotes, que estavam ligeiramente abaixo do faraó, e tinha muito poder também. Eles organizavam os rituais, as festas, as atividades religiosas no Egito Antigo. Os sacerdotes tinham muito conhecimento sobre as características e as funções de cada deus egípcio, e organizavam os templos e os rituais depois da morte do faraó. Alguns sacerdotes, após a morte, chegaram a ser mumificados e tiveram seus corpos depositados dentro das pirâmides. Também tinham os chefes militares, que vinham hierarquicamente abaixo dos sacerdotes. Os chefes militares faziam a guarda do território egípcio. Em tempos de guerra, eles ganhavam evidência na sociedade.
e tinham que organizar o exército para que este vencesse as guerras, né? Pois uma derrota podia até custar a vida desse chefe militar. Abaixo, né, dos chefes militares nós tínhamos hierarquicamente os escribas, que tinham a função para escrever a hieroglífica e demótica, que eram as escritas egípcias. Né? Eles registravam os principais fatos da sociedade e principalmente a vida do faraó. Os escribas escreviam em papel confeccionado de fibras de planta de papiro. Também escreviam nas paredes das pirâmides e em placas de pedras. E além disso, eles controlavam a parte de impostos que eram cobradas pelos faraós. Abaixo vinha a maior parte da sociedade, né, que eram os artesãos, lavradores, pastores, comerciantes. Né? Então, o pessoal que trabalhava mesmo. Né? E essa classe tinha que trabalhar muito para ganhar o suficiente para sobreviver. Às vezes era chamado pelo faraó para trabalhar em alguma obra pública e tal, mas mesmo assim, às vezes sem receber recompensa nenhuma, né? E abaixo disso, e por baixo de toda a hierarquia do Egito Antigo, tinha os escravos, que eram cidadãos que eram capturados, né, em guerra. Né? Então eles trabalhavam sem receber salário, recebiam apenas roupas velhas e comida para sobrevivência. E muitas vezes recebiam castigos em forma de punição. Então era meio pesado e injusta a sociedade hierárquica, a hierarquia do Egito Antigo. Né? E a agricultura era uma atividade fundamental no Antigo Egito. Né? No entanto, os egípcios também faziam trabalhos voltados para o artesanato e pescavam também, é, é, caçavam, tinham extração mineral, fazer, remover minérios, né, ouro tal, que eles tiravam, tudo. E criavam animais, né, porcos e outros mais, animais tal, para alimentação dos seus familiares e também para toda aquela as classes sociais que poderiam comprar deles isso aí. E a agricultura era muito fértil, né, as margens do Nilo, né? Então, porque o Nilo sempre fez essas condições para a agricultura ali, por causa do regime de cheias, né? E os egípcios colhiam os diversos itens ali, né, em volta do rio. É, eles cultivavam o papiro, que era utilizado para fazer o papel, né, fazer a escrita, né? E eles já conheciam, já desenvolviam as técnicas de plantar usando arado, equipando fazendo o equipamento ser puxado por bois e às vezes por homens, geralmente aqueles escravos que tinham sido capturados nas guerras, né, para ajudar na plantação das sementes. Os egípcios também faziam um sistema de irrigação na época, já muito moderno para a época e até hoje ainda funciona, que são os canais e os diques, né? E dentro da pecuária, né, eles criavam bois, cabras, burros, porcos para o consumo da carne e também para ajudar a transportar cargas também, né? E no Nilo também oferecia uma quantidade grande de peixes, né? E a pesca era praticada lá, né? Os pescados eram vendidos e usados como alimentação, né, por aquele povo. Também tinham também animais como coelhos, crocodilos, né, hipopótamos, que eram caçados para o consumo também. E dentro do Antigo Egito também temos que destacar a religião. No Antigo Egito a religião da população era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e que esses deuses tinham poderes específicos e agiam na vida de cada uma das pessoas. Né? Os deuses geralmente tinham o corpo metade humano e metade animal sagrado. O deus Horus, por exemplo, que é o deus da vingança, era representado com a cabeça de um falcão e um corpo humano. Eles realizavam rituais e oferendas em homenagem aos deuses. Dessa forma, eles achavam que conseguiriam ajudar os deuses e teriam prosperidade em suas vidas. No Egito Antigo também haviam vários templos que eram construídos para homenagear os seus deuses, sendo que cada cidade tinha um deus protetor. Eles acreditavam também na vida após a morte
e o povo acreditava que o morto passava por uma espécie de julgamento no tribunal de Osíris. Para os bons, existia uma espécie de paraíso, e para os ruins, Amit comeria o coração dele. No Egito Antigo, existiam mais de 1.500 divindades que esclareciam para eles a criação do mundo, mostravam as formas da natureza e os outros conceitos da vida. Vamos falar agora sobre, mostrar mais ou menos alguns exemplos dos deuses do Egito. Né? Amon seria o deus oculto, Osíris, o deus da vida, Sete, o deus caos, Ísis, a deusa da ressurreição, Horus, o deus da vingança, Anubis, filho de Osíris, e Ra-Atum, responsável pela criação do mundo. Né? Não podemos esquecer também da grande contribuição para a arquitetura e as artes que o Egito teve. Eles tiveram grande evolução, né, na parte de arquitetura e que até hoje é preservada tal, para que todos saibamos o quanto foi importante a civilização do Egito antigo. Bem, pessoal, por hoje é só. Então, até o próximo podcast. E qualquer dúvida, como eu já falei, aciona aí o zap do grupo da sua sala para a gente trocar ideias aí, caso seja necessário, tá? Gente, muito obrigado e até o próximo.